palavra, ela vai falar exatamente da prática do amor. E esse amor vivido na prática. Enquanto eu estava aqui sentada, eu me recordava que quando nós fazemos uma prova e quando os alunos eles pedem uma dica para a gente fala assim, olha, toma cuidado com exclusivo, somente. Mas sabe o que é o mais lindo? É que a palavra do Senhor, ela é exclusiva. E tem palavras que estão escritas somente em um livro, exclusivamente naquele livro. E a palavra que eu quero ministrar se encontra exclusivamente no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 25 ao 37, que vai falar da parábola do bom samaritano. E vai dizer assim, certamente, certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus, é isso? A prova. É isso mesmo? É. E lhe perguntou, mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? E ele respondeu, ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus, vou parar aqui um pouquinho. Aqui vai falar de um homem que ele tinha conhecimento. Não era de qualquer homem. Era um homem que tinha conhecimento da lei. Porém, eu sempre digo que ele queria ganhar tempo. Porque enquanto ele perguntava ao Senhor isso, por isso e aquilo, ele já sabendo, ele queria ganhar tempo para exercer aquilo que era proposto, amar ao seu próximo como a ti mesmo. E ali Jesus, ele poderia responder de qualquer forma. O Senhor poderia ser direto com ele, porque muitas vezes o Senhor é direto conosco. Mas aí o Senhor, por meio de uma parábola, ele disse assim, 28, disse Jesus, você respondeu bem, mas faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? E respondeu e disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no, se foram deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também o levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu, teve piedade. Aleluia. Essa parábola do bom samaritano, eu já disse, né? É uma parábola que Jesus, ele registrou exclusivamente no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, do 25 ao 37, né? E ele vai nos mostrar, ele vai nos falar da prática do amor e cuidado ao próximo. E ali havia um cenário onde descia um homem, né? De Jerusalém para Jericó. E ele, nessa descida, ele foi acometido, né, por um espancamento, onde o homem bateu, espancou e deixou quase sem vida, meio morto. E se eu fosse falar com os termos técnicos, eu ia dizer que talvez com traumatismo craniano, com fraturas expostas, mas a palavra está dizendo que os que o bateram, deixaram ele quase sem vida, ou seja, sem como se levantar, sem ter como pedir ajuda, porque ele foi
totalmente espancado. Mas desse mesmo cenário vai descendo um homem, né? E vai dizer que esse, quando descia, era um sacerdote e ele possivelmente era responsável pela igreja, e eu falo igreja, templo, ele tinha responsabilidade talvez de estar com a chave, de abrir a igreja, de poder receber, mas quando ele viu aquele homem meio morto, ele atravessou a rua, ele passou de largo, ou seja, eu não posso parar, eu não posso deixar o que eu estou fazendo para atender esse homem que está aqui sangrando, que está aqui cheio de dor. E ele passou de largo, achando ele que muitos não iriam perceber, mas poderiam pessoas não perceber. Mas o grande eu sou, ele já havia visto, ele estava contemplando aquela situação. No mesmo caminho vinha um outro homem que era levita da casa do Senhor, que era um adorador, que limpava a igreja, que fazia o cuidado com as coisas da igreja, e ele viu aquele homem sangrando, aquele homem meio morto, mas ele também fez o mesmo papel do anterior. Ele passou de largo. Ele passou de largo. Mas vinha um homem que era de um contexto diferente, que não tinha o histórico de adorar ao Senhor, estava dentro de um compromisso, né? E ele passava por aquele mesmo cenário, e que era um homem que não era bom, não era bem visto. Mas foi aquele homem que se compadeceu, foi aquele homem que se moveu de íntima compaixão, foi aquele homem que fez com que o amor chegasse na dor, na misericórdia, e ali olhasse para aquele homem que estava meio morto e o ajudasse. Talvez ele poderia dizer, aqui não tem mais jeito. Não há possibilidade de vida, ele está quase, o pulso dele está fraco. Ele não tem jeito, ele vai morrer. Mas ele parou tudo. Ele parou tudo que ele estava fazendo e tudo que ele iria fazer. E nenhum momento na Bíblia vai relatar que ele estava preocupado com o que ele iria fazer. Certamente ele estava de viagem, mas era humanamente impossível ver aquele homem no chão, sangrando. Talvez o gemido daquele homem não, era tão baixinho, era como se ele estivesse dando os últimos suspiros, mas ele falou, ele pensou, a misericórdia, né? Se alargou, se agigantou na vida daquele homem. E ele falou, enquanto a vida ainda há esperança. E ele largou tudo e foi cuidar daquele homem. O interessante, o que me chama a atenção é que aquele homem estava preparado. Aquele homem que não tinha, talvez, um histórico, né? de povo, de família, de adoração, de uma postura religiosa igual a dos que passaram anteriormente. Mas foi aquele homem que se deixou ser usado pelo Espírito Santo. E quando eu digo que aquele homem estava preparado, é porque quando ele para e tira, ele para deixando de fazer a vontade dele, a necessidade dele, ele usa de íntima compaixão. E quando ele abre a bolsa e tira o azeite, ele está mais uma vez nos dizendo que ele estava preparado. Mas vamos seguir aqui e vai dizer que mais um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, quando viu, teve piedade dele. Em outras versões vai dizer assim, ele moveu-se de íntima compaixão. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas.
derramando nelas vinho e óleo. Quando a gente olha para o vinho que estava dentro da bolsa dele e o azeite, o óleo que estava dentro da bolsa dele, o vinho, ele é produzido de quê? O vinho vem de que fruta que vem? Que fruto vem? Da uva. Quem é a videira? Quem é a videira verdadeira? A videira verdadeira é Jesus. Mais um sinal de que aquele homem era um homem sensível, era um homem que amava o seu próximo. E quando ele vai falar do azeite deste óleo, e simbolicamente a gente sabe que o azeite representa quem? O Espírito Santo. Havia a presença do Espírito Santo na vida daquele homem. Depois, colocou sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, ou seja, em outra versão diz, uma estalagem, e cuidou dele. E no dia seguinte, não foi no mesmo dia, então está nos dizendo que ele passou um dia cuidando daquele homem e talvez orientando a quem ele iria deixar. Porque eu posso até, eu não gosto de usar a palavra conjecturar, mas eu fico imaginando que ele se preocupou até nisso. Ele se preocupou que eu entendo que se não tivesse uma pessoa para cuidar dele, ele não iria seguir viagem. Porque ele ficou um dia ali cuidando dele. E no dia seguinte deu 2 denários, ou seja, 2 dinheiro. Bora abrir um parêntese aqui. Nós estamos no ano de quanto? De 2021. Não é verdade? 2000 anos já se passaram, não é? E ele deu 2 denários. Se cada denário fosse para sustentar esse homem, durante esses 2000 anos já tinha cessado. Um denário para 1000 anos e outro denário para outro 1000 anos, né? Ou, melhor dizendo, se Jesus retornar agora, a vinda de Jesus está próxima. A vinda de Jesus está próxima. E se aquele homem, naquele momento, né, que parou tudo que estava falando, ou fazendo, como seria? O que aconteceria? Eu fico viajando nas coisas de Deus, é muita loucura, mas diz que nós somos loucos mesmo, né? E vamos continuar assim. E o hospedeiro, ele disse para o hospedeiro, cuida dele. Quando eu voltar, meu Deus do céu, são tantos detalhes na palavra que a gente se passa despercebido, né? Ele fica com aquele homem, né? Ele encontra aquele homem ferido, ele leva ele para uma estalagem, ele cuida dele, fica um dia ali com ele, depois ele precisa seguir viagem, ele paga o dono da hospedaria, né? E ele vai orientando aquele homem. E ele diz assim, ó, quando ele voltar, ele está dizendo assim, que ainda vai voltar por ali para ver o homem. E ver tudo o que aquele hospedeiro gastou com um homem que ele não conhecia. Não é loucura? É loucura. E aqui vai dizer, pagarei todas as despesas que você tiver. Então, se você gastar mais, eu deixei 2 denários, mas se você gastar mais, eu vou arcar com o que você gastar, com o que você gastou. Qual daí chega a resposta? A pergunta dele, do homem. Qual desses 3? Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá, faça o mesmo.
E aqui entra uma responsabilidade muito grande para as nossas vidas. Não adianta eu amar só com palavras. Não adianta eu só falar, só mandar mensagens. Eu preciso viver na prática o amor de Jesus, o amor que o Pai fez por nós, o amor que o Pai pegou o seu filho, seu único filho, e entregou naquele madeiro para morrer por mim e morrer por você. Que amor é esse? Que amor é esse? Dar a vida do filho para um monte de pecadores, um monte de pessoas que não sabem perdoar, que não sabem amar, que não sabem se colocar no lugar do outro, que só sabe apontar, que só sabe fazer tudo ao contrário que o Senhor gostaria que fizéssemos. Que amor é esse? Interessante que ontem nós falávamos de fases que nós passamos. E quando eu falava daquelas fases, eu ficava viajando, que eu falava assim, essas fases, a gente precisa passar pelas fases da infância, da juventude, da adolescência, da maturidade, da velhice. Sabe para quê? Para termos experiências, para contarmos experiências. Quais são as experiências que nós temos? Quais são as experiências que nós estamos escrevendo na nossa caminhada com Cristo Jesus? Aquele homem, ele iria fazer uma viagem. Ele estava com um propósito. Ele tinha um compromisso. Mas foi inevitável a parada dele quando ele viu aquele homem meio morto, quase sem vida. E assim acontece conosco todos os dias. Possa ser que não seja a morte, a quase morte física, mas seja a quase morte espiritual. E nós precisamos nos atentar para isso. Essa semana eu vivi uma experiência muito importante aqui, dentro da minha casa. Eu gosto de falar daquilo que eu vivo, porque é real. Não posso contar a experiência do outro, nem do que o outro vive na sua casa. Eu tenho que contar a da minha casa. E eu percebi Mateus, ele se afastando do Senhor. Percebi, foi notório. E eu me abati, eu me entristeci. Mas eu falava, Senhor, eu não posso me entristecer. Eu preciso agir, Senhor. Eu preciso agir, Senhor. E ali, o Senhor foi me dando estratégia de oração, de amor, sabe? Quando eu precisava agir de uma forma, aí o Senhor falava assim, não, filha, você tá certa, se você agisse, mas haja diferente. Com amor, com amor. Tá bagunceiro, tá desorganizando, arruma, arruma, com amor. E ali, eu passei aqui, eu estou no quarto dele fazendo essa live, e eu passei a cuidar das coisas dele, sabe? Com amor. Enquanto eu cuidava das coisas dele, eu ministrava sobre as coisas dele, eu abençoava as roupas dele, dos detalhes. E o Senhor fala assim, olha que forte, olha que forte. Tem coisas nas nossas vidas que a gente precisa ter detalhes, saber de detalhes, porque algo Deus quer fazer, irmão Jeconias. Ele iria viajar essa semana para jogar. E ele tinha que sair sobre a bênção. Ele não podia sair de qualquer jeito. E eu não podia ser negligente de fingir que eu não estava vendo certas situações e deixar com que ele viajasse de qualquer jeito. Porque ele não é o filho do meu ventre. Não, ele não é meu filho biológico. Mas ele é o meu filho do coração de Deus para o meu coração. Ele é o meu filho do mundo espiritual. E se acontecer alguma coisa com ele, eu também vou ser responsável. Mediante o que eu falo, o espiritual. E ali o Senhor fala assim, filha, libere uma palavra para ele. Diga para ele, o Senhor te abençoe e te guarde.
O Senhor faça resplandecer a luz dele sobre ti e tenha misericórdia. Na hora que eu lancei essa palavra, ele gritava: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E eu fui contagiada. Eu fui contagiada da presença do Espírito Santo. O que é que tem a ver, Viviane, com o bom samaritano? O que é que tem a ver? É que eu podia passar de largo nessa situação. Dizer assim, eu quero saber dessa responsabilidade, não. Agora conheça Jesus, siga Jesus e a responsabilidade é sua. Mas não é bem assim. Não é da forma que nós queremos e pensamos. É da forma como o Senhor quer e da forma como o Senhor pensa. E eu estava até na live da Madrugada com Deus, no momento que ele iria viajar. E ele veio, me abraçou e deu um tchauzinho para o povo. Eu falei, meu Deus, ninguém pode entender nada do que aconteceu aqui dessa semana, né? Mas então eu quero dizer para você, talvez que você precise ajudar, que você precise ter um olhar humano, seja talvez uma pessoa que te feriu, seja uma pessoa difícil, seja uma pessoa que para você, ai, eu não aguento mais. Mas parem e pensem só um pouquinho. Como Jesus agiria nessa situação? Qual seria a forma de conduzir se fosse Jesus que estivesse ali? Eu converso com uma amiga e ela diz bem assim, eu disse para ela, né? Que o Senhor ele vai nos fazer passar por mini testes e nós precisamos ser aprovadas nestes mini testes. E mini testes são esses que não vêm com rótulo mini testes, não. Mas o Senhor vai nos apresentar mini testes para saber se vamos ser aprovados ou não. O homem, que não tinha nada a ver com aquele contexto, que me foge até a palavra, mas era um homem que não era respeitado dentro do povo dele, né? E foi esse que se moveu de íntima compaixão. Foi esse que se deixou usado pelo Espírito Santo para ajudar o próximo. Você tem sido canal de bênção? Como tem sido a sua vida? Como você tem conduzido as oportunidades que o Senhor tem concedido para você? O Senhor nos chamou para sermos canais de bênção. O Senhor nos chamou com um propósito. O Senhor nos chamou não para olhar a quem amar. O Senhor não nos chamou para dizer que é esse ou aquele. O Senhor nos chamou para amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Quer se encontrar com o Senhor? Quer fazer parte daquele grande dia? Quer fazer parte daquela grande mesa? Quer fazer parte daquele coral celestial? Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Hoje eu pude fazer a mesma coisa que o Senhor me ensinou a fazer com Mateus. Eu fui fazer um atendimento para encerrar. Eu fui fazer um atendimento e lá naquele lá eu fico por 1 hora esperando a medicação, que essa medicação tem que correr de 30 a 40 minutos. E eu passo 1 hora ali. E o Senhor falou assim, hoje eu quero que você fale isso para ela. E essa mulher ela vai se submeter a uma cirurgia, que ela tá com câncer no intestino. E o Senhor fala assim para ela, pergunta para ela se ela vai entrar no centro cirúrgico sem liberar perdão. Aí eu, ai meu Deus, eu falei assim, tem alguém que você precisa perdoar? Aí ela, eu acho, né? Eu acho que tem. Eu falei, acha ou tem? E ali começou um processo. Por quê? Porque uma dessas pessoas que ela precisa perdoar, ela acha na mente dela que foi responsável pela ferida que foi causada na alma dela.
O Senhor nos chamou para curar. O Senhor nos chamou para tratar das feridas. Tem feridas que têm tempo, que levarão tempo. Mas tem ferida que, pelo simples fato de você se posicionar, ela já começa um processo de cicatrização. É na pele? Não. É na alma. Que possamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E até aqui, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus.